Olá, aqui é o Diogo e esse é um dos nossos podcasts do Gazeta MB. E a nossa convidada da vez é a Beatriz. Oi pessoal, eu sou a Beatriz, eu estudo no 8º ano A e hoje eu vou falar um pouquinho, junto com o Diogo, sobre línguas latinas. Muitas pessoas não sabem o que são as línguas latinas. Explica um pouquinho para nós o que são as línguas latinas. Então, para falar sobre línguas latinas, a gente precisa primeiramente falar sobre o latim. Por quê? Porque as línguas latinas vieram do latim. O latim hoje é um idioma extinto, Porque ele foi evoluindo e se tornou todas as línguas latinas. Um exemplo é o nosso próprio português. A gente é latino, porque eu estou bugando todo. Eu me perdi. Nós somos latinos, porque nós temos como nossa língua-mãe uma língua latina, o português. Acontece, né, de se perder. Quem sabe faz ao vivo. Mas também tu poderia nos dar alguns exemplos do que são as línguas latinas? Claro, as línguas latinas mais conhecidas, como eu já mencionei antes, foi o português. Também tem o espanhol, o italiano, o francês, o romeno, entre outras. Línguas latinas, muita gente pensa que vem só da América Latina, né? Porque é o único continente, não sei se é o único, mas o continente que tem esse nome é o da América Latina, né? Principalmente porque tem aquele estereótipo também. Tem gente que acha que só quem fala espanhol como língua principal é latino. Geralmente vem com estereótipo por filmes, principalmente norte-americanos. Eles falam que só eles são americanos, né? Eles falam, eu sou americano, sendo que nós também somos americanos. Isso se vem ao fato por causa que eles não estudam muito geografia. Lá nos estados, eu acho, se não me engano, tem estados que tem quase nada de estudo de geografia. Eu acho que tem alguns que nem tem, porque eles não acham muito importantes. Então, acaba que eles não têm muito conhecimento sobre esse assunto, né? Mas você sabe qual é a língua mais parecida com o latim atualmente? Na verdade, sim, que é o italiano. Inclusive, uma curiosidade, a língua latina era falada no Império Romano, que hoje em dia é a Roma, né? Que na verdade sempre foi, que é a capital da Itália. Os que têm mais ligações com o latim são os italianos, né? Que geralmente era a área onde se falava o latim. Nossa, grandes conhecimentos. Como o latim evoluiu para tantos idiomas? Então, isso no caso é uma questão de... São várias coisas. Vamos falar sobre o Império Romano. Você sabe que o Império Romano, ele conquistou várias áreas, né? Eles tinham vários, como é que falam? Colônias, por assim dizer. Então, eles tinham muitos povos de diferentes línguas também, que eles comandavam e que, por causa de serem colônias, eles eram ensinados o latim. Também tem o fato de que os que falavam latim migravam para outros locais, né? E acabavam entrando em contato com outros povos, tipo os povos eslavos, como exemplo. Que o romeno, que é uma língua latina, tem mais ou menos, se não me engano, uns 20% das palavras deles têm, como é que fala? Influência de línguas eslavas. Mas a gente às vezes olha e pensa, como é que o latim, que era uma língua lá da Roma, veio parar mais ou menos muitos continentes pra cá? Então, o que eu falei na pergunta passada também responde essa. Colônias e migração. A Roma colonizou vários países, várias áreas, né, no caso. Sim. E ensinou o latim lá. E esses que sabem o latim migravam para as outras áreas e ensinavam o latim para outros povos. Um exemplo mesmo, a gente pode citar o Brasil. O Brasil é a colônia de Portugal. A gente não falava português antes deles virem para cá. Eles que nos ensinaram o português. E isso mostra como no nosso mundo a nossa evolução foi ficando cada vez maior, porque aqueles povos que viviam lá na Itália, hoje espalharam uma língua pela metade dos continentes do mundo, não é?
Sim, Isso é bem exatamente. interessante. Então é isso que são línguas latinas. E então é isso que são línguas latinas, no caso, né? Sim. São línguas que vieram do latim, que têm suas próprias histórias, que têm suas próprias descendências, têm suas próprias localizações. E nós somos latinos. Sim. Nós somos brasileiros. Nós falamos portugueses, nós falamos português. Nós somos latinos. Os nossos vizinhos, os argentinos, são latinos. Os bolivianos, os venezuelanos, a Guiana Francesa, que é uma colônia da França, também é latino. Por isso que é chamado de América Latina, porque todos os países aqui têm como idiomas oficiais idiomas latinos que vieram do latim. Nossa, esse podcast foi um podcast bastante educativo. Pois é, que só teve 6 minutos. Não, mas mesmo sendo uma boa conversa, foi uma conversa educativa. Porque a gente hoje aprendeu da onde surgiu o latim, como o latim se espalhou De onde originou? E também hoje a gente aprendeu como que o latim originou de tantas línguas. Sim. É tudo uma questão evolutiva. Tudo é com a evolução. E foi esse o nosso podcast de hoje. Beijinhos, bem bem. Obrigada por me convidarem, galera. Amo vocês, meus fãs.